Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema das políticas da juventude, que é uma das temáticas em psicologia social, das temáticas contemporâneas em psicologia social do segundo módulo da nossa disciplina. E como a gente vem feito em outros vídeos e que vocês têm acompanhado, eu estou convidando algumas pessoas para a gente conversar sobre esses temas, né? Hoje eu convidei a professora Gisley Lazarotto, que é professora aposentada do Departamento de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é analista institucional, pesquisadora colaboradora no Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também é colaboradora no projeto de extensão Clínica Feminista na Perspectiva da Interseccionalidade. A professora Gisley, ela vai hoje, né, gentilmente nos acompanhar nessa reflexão, e o ponto de partida da nossa reflexão é um dos textos sugeridos nessas nossas 2 semanas de aula, que é o texto Ser Jovem e Ser Pobre é Ser Perigoso. É um título já que nos convoca uma reflexão séria sobre as políticas da juventude. Ele foi escrito pela Cecília Coimbra, que é professora da Universidade Federal Fluminense e é membro do grupo diretor, da diretoria do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e da professora Maria Lívia do Nascimento, que também é professora da Universidade Federal Fluminense. Nesse artigo, né, que já começa com essa pergunta, as autoras vão colocar em análise definições, concepções e formas tradicionais, predominantes de pensar a juventude, de pensar a adolescência e a juventude enquanto marcos do desenvolvimento universais, como se todos os jovens tivessem naturalmente as mesmas características, né? À medida em que elas começam a colocar em análise essas concepções do ser jovem, elas vão propor uma problematização da relação que se estabeleceu entre os conceitos, entre as noções de periculosidade, criminalidade e pobreza. E de um modo muito rápido, elas comentam a questão também da raça, né, dessa intersecção classe e raça, mas não chega a haver um aprofundamento dessa discussão da raça no artigo que a gente sugeriu para vocês. Então, pensando nessa provocação inicial e nessa problematização que a Cecília Coimbra e a Maria Lívia do Nascimento nos trazem, né, gostaria de começar conversando com a professora Gisley sobre essa relação, né, da periculosidade, criminalidade e pobreza, e aí eu colocaria a pobreza barra raça, né, classe e raça, e já articulando também com as experiências, Gisley, que tu teve como professora, como pesquisadora, como extensionista, e também, né, a gente pode dizer, como uma militante dos direitos humanos da juventude, né? Então, antes de passar a palavra para ti, já queria de antemão agradecer a tua disponibilidade e a tua colaboração, e que está sendo uma alegria imensa ter esse momento contigo. Também para mim, né, receber esse convite, estar com vocês nessa discussão, que praticamente é a história da minha vida acadêmica na Universidade Federal, né? Dizer que já também, né, do meu ponto de vista, de que, embora aposentada, né, eu me considero uma trabalhadora pública, né, e ativa na defesa, né, dos direitos conquistados e das políticas públicas, né? Então isso depende, né? A aposentadoria também é um direito, né? E que me coloca hoje até com uma disponibilidade maior para lutas específicas, né, nas quais eu estou envolvida, né? Então, acho que esse tema, né, então muito bom estar com vocês, estar com os estudantes e as estudantes, e estar com Moisés também, né, porque a minha vaga de aposentadoria gerou a chegada do Moisés, né? Então, eu também fico muito feliz dentro dessa perspectiva, né, de que
a gente assegure a possibilidade de ter novos e novas professores, né? E a universidade pública. Então, a Cecília e a Maria Lívia, né, na verdade, nós tínhamos um grupo nacionalmente, né, um grupo em rede, que trabalhavam as temáticas da infância e juventude, né? Então a gente tinha, inclusive, uma troca, até hoje algumas coisas a gente continua trocando, só que também se direcionaram para outros interesses. Eu diria que hoje, e aí já fazendo uma análise crítica do nosso próprio trabalho, né, na análise institucional, a gente tem um conceito que é a análise de implicação, né? A análise de implicação, ela é exatamente uma reflexão da posição que nós ocupamos e como que essa posição, né, ela produz um determinado modo de pensar uma determinada prática, né? Então, né, eu, mulher, branca, né, numa classe social com condições favoráveis e tal, também sou influenciada por essas questões quando eu produzo um conhecimento, né? Isso para já nos situar, né, de que a produção de conhecimento da década de 90, né, pós-constituição, vamos chamar assim, né, que é toda um efeito posterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que isso gera toda uma problematização da infância, adolescência e juventude como um sujeito de direito, né? E então começa a colocar em questão os diferentes marcadores, mas efetivamente o marcador mais evidenciado nessa trajetória era o marcador de classe, né? E as questões relacionadas à raça e gênero, elas foram, assim, nos anos, né, nesse século, a gente pode dizer, com uma evidência, né, da discussão dos movimentos sociais, os movimentos negros, os movimentos de gênero, e das próprias cotas na universidade, né? Então, isso para já fazer uma análise do lugar da branquitude, né, que isso é interessante para a gente pensar como isso interfere também, como isso produz, mesmo em professores, pesquisadoras, né, militantes, críticos, ativos, né, que lutam pelas políticas públicas e contra a desigualdade, como que esse elemento ele ainda produz, né, e produziu também o nosso conhecimento com uma ausência, eu diria até, da discussão de raça e de gênero, né? Então, por isso que a gente não vai encontrar nesse texto esse elemento como um destaque, embora, né? Então, se nós formos olhar, né, para a realidade brasileira, para a realidade da juventude brasileira, né, que é um dado estarrecedor, que é o único índice, né, o índice que mais sobe de morte, né, por violência por causas externas, que seria por violência, são jovens, e são jovens pobres e negros, né? Então, isso já diz muito, né, da história, né, das políticas de juventude no Brasil, né, que tem essa herança, né, esse legado que é da escravidão, né, da desigualdade social, né, em que a gente vai ter, né, essa criança, né, pobre, né, ela é considerada uma criança, como criança, uma criança abandonada, né? Então, que merecia ficar né, em um orfanato, né, sobre o julgo, a definição do juizado, né? O juizado tinha o poder sobre aquela criança, ou seja, o Estado tinha o poder sobre aquela criança, e se ela era pobre, né, tal. E à medida que essa criança, então, ia crescendo, se tornando um adolescente jovem, ela se tornava perigosa, né? Porque, obviamente, com mais autonomia, né, ela tinha outras ações na cidade, nas ruas. A gente pode, por exemplo, um livro de literatura muito bom, e tem o filme, é Capitães de Areia, né?
É um filme belíssimo, aborda muito bem a obra, vale a pena, agora, né, nesses momentos aí que a gente está para ver, e que vai contar a trajetória de crianças, né, crianças e adolescentes que vão crescendo, que vivem nas ruas de Salvador, né? Então, essa associação, ela vai, né, se criando a partir de uma ideia de uma juventude, né, de referência, que é uma juventude branca, universal, que estuda, que vai ter uma carreira, tarará, como referência, né, que é a grande minoria, né, nesse país, e essa outra juventude, que praticamente nem é uma juventude, né, porque ela já é tomada nesse lugar de risco, né, risco para essa referência que normatiza, né? Então, essa associação, né? Até poderia dizer que é uma noção de risco que já nasce com ela, né? Já nasce Ela com já ela. nasce nessa condição de risco, né? Já nasce nessa condição de risco, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, nós já trabalhamos com conceito, né? A gente não, normalmente a gente não chama a juventude, a gente diz juventudes, né? Por quê? Né? Porque quando nós vamos, eu vou trabalhar com juventude. Opa, qual juventude? Né? Então, no sentido de que sim, nós podemos pensar em elementos que marcam esse percurso de vida, né? Do ponto de vista de uma determinada faixa etária, né? E o lugar que ela tem geracional, podemos dizer isso. Agora, do ponto de vista da condição, né, que foi produzida essa vida jovem, né, nós vamos encontrar muitas diferenças, né? E então, esses elementos que nós esperamos, né, numa adolescência e juventude, que é a passagem por um exercício de autonomia, por buscas, né, de relações, por pertencimento, por amizades, etc., elas vão acontecer, porém, esses jovens, né, vão estar expostos, né, a uma grande, a uma condição de vulnerabilidade, né, que é a condição de vulnerabilidade que a gente tem na sociedade brasileira, em que se expõe as famílias pobres, né, e mais ainda as famílias pobres e negras. Então, é exatamente assim, tem alguns vídeos que talvez vocês possam olhar. Um é o Mergulho, que é um vídeo que a gente fez no projeto de extensão, e é bem interessante, tem um deles, é um vídeo longo, mas depois tem vídeos curtos, depois eu posso passar o link para o Moisés. E provavelmente alguns de vocês já viveram isso, né? De estar na rua, né? E de vislumbrar, ver um jovem negro, né? E ter já um pensamento de que, opa, né? Especialmente nós, pessoas brancas, né? Vamos ter essa referência. Né? Então, isso é exatamente a produção, né? O processo de subjetivação que nos coloca, né, numa relação, né, com essa juventude negra, que é uma relação de inimizade, a gente poderia dizer. Né? O Mbembe vai trabalhar isso, que é um conceito, né? Quem é o inimigo? Né? Então, a sociedade contemporânea, né, passando mais para a atualidade, ela precisa de uma produção de inimigos. Né? Ela precisa criar, né? Por quê? Porque a situação de acesso, né? Acesso ao consumo, acesso a trabalho, acesso aos meios de comunicação, né? As mídias, enfim, a um lugar para morar, ela é cada vez mais restrita dentro de uma lógica capitalística. Né? Então, eu preciso, né, eu preciso identificar com quem que eu estou competindo. Né? E a identificação desses inimigos, né, que vão ser marcados, então, por essa histórica relação que a gente já tem, que seria, então, a relação de classe, as relações raciais e as relações de gênero, elas vão ser potencializadas no sentido de construção dessa relação, né, de que o outro me ameaça.
Então, cada vez eu generalizo essa relação, né, de ameaça com um determinado grupo social, e eu me distancio da análise das condições de produção dessa realidade, né? Então, assim, eu não penso assim, bom, qual é as condições de vida desse jovem, né? O que é, aonde, que escola ele estuda, aonde que ele vive, como que ele vive. Eu lembro de uma cena assim de relato duas delas que sempre me chamavam, uma que era reincidente, vamos dizer assim, ela voltava nas atividades de ascensão que nós fazíamos, e uma que assim eu fiquei muito marcada, que era um programa que nós trabalhávamos em que recebíamos jovens. Nesse meu percurso eu trabalhei muito com jovens em medida socioeducativa, né? Então, vamos dizer assim, são esses jovens em que a incidência da política pública ela chega a partir de uma infração, né? Porque até então não chegou a política pública, né? Ela chega a partir da infração. Então, na infração, ele vai ter que cumprir uma medida socioeducativa. E alguns projetos, eles realizavam estágios, né? Tinha uma bolsa e tal. E aí, numa dessas conversas, o sonho de um jovem era ter uma cama. É algo que até hoje dói em mim, né? Isso já faz bem mais que 10 anos, né? Ele queria uma cama, né? Porque ele dormia com o irmão na cama, né? Provavelmente, assim, eu não sei se essa casa teria espaço para mais uma cama, né? Então, são vidas, formas de vida que nós não temos no nosso repertório, né? A maioria de nós que está aqui, que tem acesso, né, a uma outra condição de vida, é algo que não passa por nós. Uma cama, quando ela disse uma cama, daí eu me dei conta do que isso significava. E a outra narrativa que me chamava muito a atenção e que vai dizer dessas diferenças das nossas vidas e da desigualdade social era quando um jovem ou uma jovem, né, fazia um relato e eu participava das, né, estagiários de psicologia, tinha um trabalho de grupo e de acompanhamento desses jovens, dessas jovens, e trazia um relato. Aí ela começava a me contar a história, né, desse jovem, o que ele tinha feito, e aí eu digo, tá, não, mas para aí, como assim? Ele tem 16 anos, eu tenho certeza que ele tem 16 anos, que ele é o jovem que está falando, não é o pai dele. E ele, não, é ele. E daí ele tinha uma história que eu não cabia nos 16 anos. Né? Porque ele já tinha trabalhado, já tinha trabalhado em vários serviços, ele já tinha passado por situações de violência de Estado, ele já tinha passado fome, ele já, assim, mas como que sobrevive essa pessoa com 16 anos, né? E com essa história que não cabia, né? Porque era de uma dimensão, né? Que é exatamente o que nós não imaginamos no sentido de uma política que assegure uma condição de desenvolvimento, né? E da vida se dá para todas as pessoas, diga-se de passagem, não só para os jovens, né? Mas especificamente aqui a gente está falando da juventude. Então, Gisley, desculpa te interromper, mas tu sabe que essas duas histórias, elas me lembraram um momento que eu estava iniciando ainda a minha pesquisa de mestrado, e eu sempre trabalhei com usuários de drogas, né? E na época eu fazendo uma pesquisa num CAPS que estava trabalhando especificamente com usuários de crack na época, que era bem o boom do que a mídia estava chamando de epidemia do crack, né, com todas as críticas que a gente possa fazer. E eu comecei a ter contato com um menino que já tinha os seus 14, 15 anos na época, em medida socioeducativa, então ele estava fazendo tratamento no serviço por dependência de crack, e realmente ele tinha um uso bem dependente, assim, né, tinha uma relação bem independente com essa droga. Mas tu olhava para o menino, ele tinha um corpo tão franzino, ele era tão pequenininho assim, né, provavelmente
questões de desnutrição na infância, né, e a história dele também de muita pobreza, muita violência. E um dia ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, né? Eu digo, eu venho da universidade, eu estou fazendo, né, uma pesquisa, gente, e eu achando, eu não me dei conta com quem eu estava conversando, porque do nada, e ainda bem que ele me perguntou, Gisley, porque ele me perguntou assim, tá, mas o que é a universidade? E eu disse, um menino de 14, 15 anos, né? Eu, com 14, 15 anos, eu escutava os meus professores falando, só que por alguns instantes eu não me dei conta que aquele menino não estava na escola e que ele tinha passado longe da escola por várias questões, né? E eu lembro que aquilo me chocou tanto porque eu não encontrava palavras, Gisley, para explicar para ele o que era universidade, para que aquilo fizesse algum sentido para ele. Porque a escola já não produziu nenhum sentido na vida dele, né? Ele não tinha nenhum significado atribuído à escola, né? E fui tentando encontrar as palavras certas para ir conversando com ele. Ele disse assim, então um dia eu vou querer ser doutor que nem tu, ele me disse. Porque daí ele achava que como eu era psicólogo, eu era doutor, né? E conseguir produzir algo que ele entendeu da forma dele, né? Mas eu lembro que aquilo também me chamou tanto a atenção, né? Porque medidas, eu fico pensando nessa expressão, né? As medidas socioeducativas, elas deveriam acontecer a vida toda, né? Para essas crianças e adolescentes, né? Então, medidas socioeducativas no sentido de uma socioeducação no seu conceito mais amplo, né, Gisley? Então, e que isso não chega neles antes, né? Bem como tu falava. O que a gente já percebe ali, né? É que as políticas de saúde, educação, né, cultura, enfim, né, esporte, todos esses elementos que seria a própria vida da comunidade, né, elas são muito precárias, né, mesmo que a gente tenha construído, né, nesses anos, elas são muito precárias. E na verdade, a própria política, né, o fato de termos a existência de uma política pública que passa a acompanhar essa realidade, né, inclusive no caso do mapa da violência no Brasil, é que cria um regime de visibilidade para essa existência, né? Porque senão também, assim, não é que antes não tinha e não é que agora... Não, é que tudo está aí acontecendo ao nosso redor, né? Agora, como que a gente cria um regime de visibilidade, né, para falar disso e falar disso com jovens, aí é outra, né? É o desafio. Vamos dizer, esse seria o desafio do nosso trabalho. Então, assim, passando da parte... Então, primeiro, então, essa dimensão histórica, né, do sentido de que a pobreza é diretamente associada à criminalidade, né? E isso fica já imbuído de que esse ser, essa pessoa, ela tem uma periculosidade, que é dela, né? Isso se torna como sendo dessa pessoa. E no sentido da psicologia, muitas vezes é a busca que a psicologia identifique do ponto de vista de uma personalidade, né, com periculosidade, né? Então, assim, isso é um elemento fundamental do ponto de vista da nossa concepção de psicologia, né, de que esse lugar de criminoso, né, de periculosidade que é colocado da juventude brasileira é uma estratégia de controle, né, e de nós não desenvolvermos políticas que se voltem efetivamente para a desigualdade social brasileira, né? Essa desigualdade ela está vinculada com o racismo estrutural, né? Isso, né? Então, hoje, assim, acho que uma leitura, por exemplo, interessante para pensar toda essa questão é do GCE, né? Acho que o GCE traz uma visão bem interessante do que como essa situação de pobreza e de racismo, ela não assim, essa desigualdade social, ela vai retirar muitas possibilidades de exercício, né? Quando a gente fala de uma escola, a gente não fala só de um aprendizado de um conteúdo, a gente fala de um exercício cognitivo inventivo, de uma relação com livros, com uma cultura, com a expressão da cultura própria, né? Se essas pessoas negras, então, assim, tem culturas próprias, né? Ou de regiões brasileiras específicas que
precisam criar mecanismos, formas de expressão para compor essa vida de pertencimento. E é isso que é retirado das pessoas, né? Então, não está, por exemplo, né, no seu repertório de vida uma universidade, ou em curso técnico, ou seja lá o que for, né? Enfim. E acho que é importante, para depois a gente falar um pouco da experiência, também, que eu acho que é algo que nós estudamos muito pouco, que é a questão de gênero do ponto de vista do sexismo e da violência ligada à masculinidade, né? Porque, assim, se nós formos os presídios brasileiros, nós vamos encontrar eminentemente homens, a gente vai encontrar um presídio com 3.000 homens e um feminino com, sei lá, 200 mulheres. Vamos ver na medida socioeducativa. No Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 1.000 adolescentes em medida socioeducativa de privação de liberdade. E quantas para as gurias? No máximo 50. Tá? Então, eu diria assim, para quem, né, quer estudar, enfim, eu acho que isso, para mim, hoje eu estou trabalhando, né, também na clínica feminista, com um trabalho vinculado às mulheres que sofrem violência, e eu acho que isso está muito imbricado nas nossas relações, né, de produção de violência na sociedade, né, em que se cultiva o sexismo, a lógica patriarcal e uma masculinidade violenta. Então, essa questão me parece fundamental, e eu diria que isso, vamos dizer assim, isso é um pouco assim que eu fico triste de não ter, no tempo que eu fiquei nesse trabalho, não que a gente não pensasse isso, entendeu? Mas era ainda uma coisa assim, é meio assim, a constatação, a descrição, mas a gente não criou efetivamente dispositivos para entrar nessa questão. Tá? Então, eu diria assim, hoje eu tenho muita, assim, é muito evidente essa articulação, e especificamente no Brasil, né, do racismo e do sexismo, como elementos que produzem a sociedade tal como está colocada em desigualdade e de uma violência de várias formas, né? Tá? Então, eu diria, do ponto de vista conceitual, hoje, né, para estudar, para pensar, né, as nossas relações, elas, em termos da mudança, né, da desigualdade, ela tem que necessariamente passar por isso. Então, isso, eu acho assim, também, como eu faço essa crítica também ao nosso trabalho, à nossa reflexão conceitual, porque eu acho que isso é bem importante para reconhecermos a posição que nós ocupamos, né? E é ao que estou me dedicando hoje, então, meu objetivo é pensar essas questões no contexto das mulheres, né? Mas pensar as mulheres não é não pensar os homens e a diversidade de gênero e tal, pelo contrário, né? Não é uma exclusão, é exatamente o que produz essa oposição, né? Porque quanto mais a gente faz essa oposição, essa dualidade, cuidado, né? Tipo assim, é um alerta de que estão nos botando numa posição de inimigo, de ter um inimigo, né? E não é um inimigo para nós, é um inimigo para essa desigualdade social permanecer, né? E nos coloca nessa frente como parte desse processo. Então, nós trabalhamos com o CIS, que é o Centro Interdisciplinar de Educação e Socioeducação. Ele foi criado nos últimos 2 anos, mas ele é fruto de uma trajetória desde 1997 na Faculdade de Educação. Tá? Isso como efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a descentralização das políticas de atendimento a adolescentes e jovens, né, com situação de infração, né? Do ponto de vista, por que eu digo adolescentes e jovens, talvez assim, pelo conceito que vocês estão trabalhando, seja interessante pontuar isso, né? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai colocar como 12 a 18, né? Essa seria, né, do ponto de vista, inclusive, jurídico, né, de como que vai se tratar essa situação, né, de uma infração, e também das políticas. Então, a gente vai ter 12 a 18, até 12 é infância, né?
18 em diante seria jovem, tá? Quer dizer, na verdade, nas políticas, se a gente for pegar as políticas de juventude, elas vão remeter a 16, a Organização Mundial de Saúde, tá? Elas vão remeter 16 a 24. No Brasil, quando saiu o Estatuto da Juventude, que foi em 2000 e... é bem mais recente, agora não vou me lembrar o ano preciso, tá? Então, a gente também tem o Estatuto da Juventude, que vale a pena também dar uma olhadinha. Ele vai remeter a 29 anos, tá? E isso é interessante porque, se a gente olhar mundialmente, começou a mudar esse limite da idade da juventude, porque isso tem a ver com as mudanças, né? Que não são só do Brasil, né? São mudanças mundiais, no sentido de vislumbrar que são necessárias políticas para a juventude por um tempo maior, porque a realidade socioeconômica não estava mais sustentando a assimilação dessa juventude do ponto de vista, né, da formação, do trabalho, etc., tal como vinha sendo colocado no século passado. De alguma forma, essa ampliação dessa faixa etária até os 29, 30 anos, também é um recorte, também tem uma questão importante socioeconômica, né, Gisley? Porque tem uma caracterização aí, tem vários psicólogos estudando a questão da demora, por exemplo, dos jovens saírem da casa dos seus pais. Né? Então, assim, estudam por mais tempo, aí vem as dificuldades também para se inserir no mercado de trabalho, aí é mais fácil, né, conseguir começar a se manter tendo a casa dos pais como essa referência, mas, de novo, esse é um recorte de uma população majoritariamente branca, classe média, média alta, né, Gisley? Então, acho que, mais uma vez, tem também isso de estender as políticas de juventudes, mas também tem esse recorte. Né? Tem esse recorte, né? Porque esse jovem, né, pobre já vivia com a família, já vive, né? Porque são outros arranjos de pertencimento também, né? Arranjos também de como constituir a família, não é essa família modelo nuclear dada como universal, né? Então, né, a casa, tem a casa à frente, mas a outra casa atrás, mais as famílias que moram, mais a avó que cuida, enfim, são outros arranjos que produzem a sociedade, né? E aí eu acho que uma questão também importante, vamos trazer isso porque me lembrei que eu tinha até anotado, mas ia me perder, né? Que quando a gente olha para essa questão, e aí tem a ver com o princípio do nosso trabalho, por estar associado, né, à periculosidade, à criminalização, à pobreza, etc., há uma associação de que não é uma produção de uma vida, né, uma vida com várias outras, uma riqueza do ponto de vista da sua cultura, das suas estratégias de pertencimento, das suas formas de trabalho, de viver em família e etc. Né? Por quê? Porque o modelo colocado está o nosso, né? O nosso, eu estou querendo dizer assim, né? De uma determinada classe social, branca, com modelo europeu, parará, parará, né? Então, estar nessas comunidades não é levar o nosso saber, o nosso conhecimento, não, é conhecer os saberes produzidos, né? Nesses diferentes lugares e que se produza a vida brasileira, no caso, né? Então, esse é um princípio, por exemplo, que nós tínhamos a partir do momento que nós fomos trabalhar com medida socioeducativa. Isso eu iniciei lá em 2002, o meu trabalho nessa área, na universidade e em projetos de extensão que trabalhavam com jovens em medida socioeducativa, adolescentes e jovens, e em medida protetiva também, que viviam em acolhimento institucional. Que a questão era a seguinte, porque assim, a tendência, quando a gente vai, tem uma infração, ou tem alguma medida de proteção especial porque não está mais com a família, né? Então está sob a tutela do Estado. É a gente partir dessa questão como uma negatividade, né? Então é esse jovem que é infrator, né? Ou o jovem abandonado. Né? Então a nossa pergunta era sempre assim: que mais que esse jovem é? Né? Que mais? Porque ele é mais que isso.
Porque quando, né, a gente faz essa designação, a gente tende a ficar em torno dela, né? E esse jovem e essa jovem também começam a perceber que eles são vistos e escutados a partir somente desse lugar, que é a infração, né? Ou que é o abandono. E isso, né? Porque essa alteridade ela é necessária para me perceber no que mais que eu sou, né? Então, essa é uma pista do ponto de vista da nossa intervenção, que era conhecer a multiplicidade que esse jovem tem, né? Então, bom, se ele tem essa história, por exemplo, era interessante um jovem que tem uma história longa, que já trabalhou em várias, né, situações, obviamente trabalho informal e tal. Quando a gente ia falar de trabalho e tal, ele disse, não, eu nunca trabalhei. Tá, como assim nunca trabalhou? Assim? Claro, porque não era trabalho, né, dito, né, considerado. Então a gente começou, não, vamos lá, vamos contar o que é isso, né? E reconhecer que ele tem, né? Ele tem saberes, ele desenvolveu também suas habilidades, ele construiu a sua vida ali dentro desse percurso, né? De um trabalho que não é esse trabalho que se coloca como o dominante, né? Então, essa pista era importante no sentido não de desconsiderar que há uma história de infração, né? Por exemplo, que há uma história de muitos desses jovens nos últimos anos, eu diria assim que nessa década, né? Cada vez mais eram jovens dentro das facções e das lógicas de tráfico da cidade de Porto Alegre, né? Então a gente viu uma tendência as infrações estarem vinculadas, né, a esse contexto, a essa circunstância, então com situações de muita gravidade, né, e quando um jovem tivesse então, né, uma possibilidade, ele fosse construindo alguma forma de saída disso, algo muito difícil, né, pela ameaça à sua vida, né, por fazer parte, né, de um grupo. Então, isso envolveria mudança de bairro, mudança de cidade, enfim, tudo isso, né? Então, essa dica, né, era no sentido de que esse trabalho que nós fazíamos, que nós fomos desenvolvendo em diferentes programas, né, vinculados às medidas socioeducativas. Então, medida socioeducativa é uma medida que tem várias modalidades para um adolescente que tem uma história de infração, né, que vai desde uma advertência até prestação a serviço à comunidade, acompanhamento em liberdade assistida, semi-liberdade e internação, a privação de liberdade. Então, né, do menor ao maior, né? Na nossa universidade existe esse programa que trabalha com as medidas de meio aberto, que nós chamamos, né? E qual é a potencialidade desse programa, me parece? Exatamente porque esses adolescentes e jovens vêm realizar suas atividades na universidade, né? Então isso já é algo muito interessante, né? Porque ele se desloca do seu bairro para o espaço da universidade. E dentro da universidade realiza essas atividades, né? Que podem ser atividades vinculadas ao ambiente de trabalho, né? Como a gráfica da URGS, uma biblioteca, um serviço administrativo, e realizam oficinas, grupos, outros trabalhos que vão sendo desenvolvidos dentro da perspectiva educativa que se tem no programa de prestação a serviço à comunidade, então, que existe desde 97 e que hoje faz parte do CIS, né, que tem vários projetos que se vinculam a medidas socioeducativas, juventudes e educação social, que é a formação de pessoas para trabalhar nesse contexto, né, vamos dizer assim, na borda da escola, né, são vários espaços hoje que se conta com a presença da educação social. Essa ideia, o que eu acho que nesse trabalho, né, trabalhei, e aí dentro ali da FACED, 10 anos, né, a gente ficou trabalhando conjuntamente. Então, acho que é um trabalho interdisciplinar, né, com direito, pedagogia, educação, serviço social, né,
Então, é um trabalho em que pensa a extensão da universidade com a rede de políticas públicas da cidade de Porto Alegre, né? Recebe esses adolescentes, então a FACED ali tem uma unidade de prestação a serviço à comunidade no município de Porto Alegre, né? Recebe em torno, normalmente tinha, né? Estou falando antes do Covid, né? Porque agora a gente está numa situação, mas enfim, é em torno de 20 vagas, 25 vagas, né? Para trabalhar com os adolescentes. E se faz um acompanhamento, então, nesse caso, não só do acompanhamento da medida em si, mas de todas as, desse adolescente enquanto um sujeito de direito, né? Desde o processo jurídico, né? Porque o SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica da Universidade, fazia parceria conosco, as questões de saúde, educação, a escola, enfim, tudo isso. E prioritariamente, né, é poder estar com este jovem, né? Parece assim, estar com o jovem, com a jovem, né? E eu tendo a pensar cada vez mais, inclusive com jovens da universidade, não, nesse eu acho que é uma linha transversal, né, desse lugar que, vamos dizer assim, que a adultez tem com a juventude, né? Então, acho que é uma problematização interessante geracional, no sentido de como que a gente está com esse jovem, né? E isso a gente percebia muito nessa gurizada que a gente atendia, né? O quanto eles transitavam, vamos dizer assim, de um lugar de adolescente, jovem, para um lugar de adulto, que tinha que ter uma renda, tinha que ter, né, muitas vezes essa renda que eles, né, renda que era do tráfico ou do roubo, enfim, né, ela tinha uma função em casa, né, eu diria essa solidão mesmo, né, essa solidão de um jovem, um adolescente, se haver com essa história, por exemplo, de uma infração e de uma história numa facção em que não se, né, em que a vida ela tem uma perspectiva, ele já está colocado, né, para esse jovem que a sua vida será curta, né? Ele já tem isso, né, que é uma vida que aos 20, né, 22, 23 anos, no máximo, ele talvez não esteja mais aqui, né? Esse é um outro elemento, assim, que nesses 10 anos, uns 20 anos, né, mas assim, pegando mais os 10 anos que eu estive vinculada à FACED, também nos chama a atenção nos últimos anos a incidência da morte, né, que aumentou, né? Que, vamos dizer assim, no grupo que a gente trabalhava não estava tão presente, não que ela não existisse, né? Estava nos índices, mas não nesse grupo com o qual a gente trabalhava. E aí a gente começou a ter também, né, a presença nisso. E tem uma noção aí muito... aí sim eu acho que a noção de periculosidade nesse contexto ela faz sentido, não a periculosidade inerente ao sujeito, mas a periculosidade desse contexto que constitui um sujeito perigoso a si mesmo, né? Sim. Porque o grande perigo que eles oferecem é a si mesmo nesse envolvimento com o tráfico e que, assim, ó, na grande maioria das vezes, é para a subsistência da sua família, né, que é o pai que está desempregado, é a mãe que não pode sair de casa porque tem os irmãos pequenos para cuidar. Então, se você vai ver, né, escutar a história desses meninos, né, porque eles são tão jovens que a maioria das vezes essa é a história, né, e é uma vida que eles sentem que não se tem nada a perder. Quando a gente escuta desse jovem que ele não tem nada a perder, é porque, de fato, a gente não está fazendo, enquanto sociedade, nada por aquele jovem, né? Porque se ele não tem nada a perder, é porque ele nunca ganhou, né? Ele nunca teve os seus direitos preservados, né? Ele nem sabe o que é ter um direito, né? E que ele é um sujeito de direitos, né? Então, acho que é super importante isso que tu traz desse trabalho de vocês junto na FACED, de pensar de pensar e de escutar esse adolescente, esse jovem, para além do ato infracional, mas escutá-lo e trabalhar com ele como um sujeito de direitos, né?
E que é uma vida que se perde muito, né, Gisley? E que eles não sabem disso. Não. É bem isso, assim. E aí também, né, a fragilidade de todas essas relações, né, do ponto de vista no acompanhamento, que a gente tem o acompanhamento juvenil, que é uma metodologia que a gente criou. Eu não sei se esse livro, tá, que é Percursos com Adolescentes, ele tá em forma digital. Eu acho que tá, eu vou ver se eu vejo com o pessoal, porque nesse aqui é bem interessante, assim, para você ler, porque eles são narrativas muito curtas das pessoas que trabalharam com os jovens, né, no acompanhamento que a gente chamava acompanhamento juvenil. O que é o acompanhamento juvenil, né? No campo da saúde mental, a gente tem um acompanhamento terapêutico, né? Que é a possibilidade de estar com as pessoas que têm sofrimento psíquico grave e transitar com elas, né? Acompanhar em percursos da cidade, né? Nas suas atividades e tal. Então, nós nos inspiramos nessa metodologia para pensar com os adolescentes e jovens. Por quê? Porque lá no primeiro projeto que eu participei, que eles faziam um estágio, né, numa atividade, num setor, numa organização pública, a gente começou a perceber que, por exemplo, assim, algo que era muito do detalhe, que eu acho que esse é um olhar importante para a gente ter quando a gente está com abertura, né, para compreender a vida dentro de um outro ponto de vista, de uma outra circunstância que a gente não tem. Então, acho que a gente tem elementos metodológicos para fazer isso, mas, vamos dizer assim, toda essa a vida, né, aí os saberes próprios, né, a uma comunidade e a essas diferenças que a gente tem na nossa sociedade, ela precisa ser conhecida, nós temos que aprender, né? E aí, por exemplo, assim, eles tinham que trazer o atestado que estavam na escola, porque senão o estágio não, né, não poderia ter o estágio. Aí aquele bendito, né, atestado não chegava nunca. Aí um dia nós discutimos na equipe, assim, e as estudantes faziam um acompanhamento terapêutico, né? E daí, ela assim, por que a gente não vai lá? Né? Daí a gente começou, não, mas para aí, isso aí é assistencialismo, a gente ir lá e tal. Não, a gente vai com ele. Conhecer a escola dele, saber qual é a escola, onde é, como é, papapá, e aí a gente vai ver o tal do atestado, né? Aí se começou a propor fazer essas circulações com eles, desde que eles quisessem, obviamente, né? E aí nós começamos a perceber a importância disso, né? Porque isso colocava, assim, por exemplo, até situações de que quando se chegava com um adolescente, um jovem na escola, a gente conhecia um outro jovem, né? Porque a forma como ele se colocava na escola era muito diferente da forma que ele se colocava conosco, né? E isso nos deu, assim, todo um elemento, por quê? De trabalho, porque não dizia respeito somente a estar com o jovem, mas também estar com esta rede. Quer dizer, como é que essa escola recebe um adolescente que tem uma história de infração, né? Qual é a história desse adolescente que já teve situações vinculadas, né, à violência dentro da escola? E assim outros serviços. Então, isso nos remeteu à importância, né, de que essa dimensão, se nós estamos pensando que esse jovem, né, ele se produz nesse lugar de criminalidade e periculosidade por uma infração social, vamos chamar assim, né? Nós, enquanto serviços, né, e enquanto profissionais, trabalhadores e trabalhadoras, também temos esse lugar, muitas vezes de reprodução, né, e de não termos pensado como trabalhar essas dimensões dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma escola, ou dentro de um serviço de saúde, né. E então nós passamos a fazer esse trabalho, né, que a gente chamava de um plano intersetorial de atendimento também, que é oferecer para os serviços também essa discussão, né? E por que esse trabalho tinha essa dimensão, né? Exatamente porque era uma extensão da universidade. Então, quando nós realizamos a extensão, nós estamos pensando em produzir conhecimentos e metodologias que contribuam para as políticas públicas, né? Essa é a ideia.
né? Então, assim, não é, bom, vamos fazer com a comunidade. Não, isso os serviços públicos, né, tem que fazer as políticas públicas diferentes. O nosso fazer com a comunidade é no sentido de produzir metodologias de trabalho. Então, isso foi um trabalho muito interessante, assim, né? Teve uma outra passagem que eu acho que diz muito, assim, de como se vê, foi bem do início também dessa questão do acompanhamento juvenil, por exemplo, e acho que diz bastante desse processo de subjetivação, que era, assim, era um grupo de jovens que numa parceria vieram jovens de Quebec para cá e um grupo de jovens daqui foi para Quebec. Tinha todo um convênio e tal. Então, tudo era pago, tarará, mas eles não tinham o dinheiro deles, assim, para, bom, né, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Como eles trabalhavam com marcenaria, serigrafia, a gente fez uma feira no mercado público para vender essas coisas e eles teriam o dinheiro deles, né, nessa viagem. E tinha um jovem que era muito ativo, assim, era milhão, estava sempre, né, fazendo e organizando e tarará. E ele não se mexia do lugar para fazer a venda, porque estava à exposição, as pessoas se aproximavam e os jovens, né, tal. E aí uma de nós se aproximou e perguntou, bah, tu tá bem? Tal, não, é que não tô bem, não tá legal, mas assim, aconteceu alguma coisa, alguma pessoa, né, falou alguma coisa para ti e tal. Daí ele disse simplesmente, não foi isso, é que assim, ó, é que quando eu penso em me aproximar numa pessoa, eu acho que ela vai pensar que eu vou roubar ela, né? Então, eu acho que essa é a dimensão, né? Porque é como esses jovens também estão subjetivados de como eles são vistos, né? E de que não há possibilidade de ser diferente se eles já fizeram algo dessa natureza, né? Então, o que que nós fizemos naquele momento? Olha, mas tu quer tentar? Quero. Então, eu vou fazer contigo, né? Eu vou contigo. Né? Então, a primeira vez eu vou contigo, a gente vai conversar, papapá, e aí depois tu vê se tu quer fazer, né? Tal. Porque há uma ilusão nossa que se um jovem, por exemplo, fez uma infração, ou se vira nos 30, né, como a gente diz, para se dar conta da vida, né? Que então por que ele não vai chegar perto de uma pessoa e conversar? Isso é muito simples, né? Não é nada simples, né? Porque isso o coloca numa outra posição na relação com essa pessoa, né? Ou fazer né, pedir um emprego, fazer um currículo, coisas muito, né? Ou numa universidade, né? Entrar numa universidade, tarará. Ele nunca vai entrar na universidade se alguém não apontar ou fizer esse movimento com ele. Diga-se de passagem, nós todos fizemos feiras né, para chegar na universidade, aprender, fazer essas coisas todas, né? A gente também não chegou assim, né? Tá. Então, nesse sentido, tem uma beleza muito grande esse trabalho, né? No sentido do aprendizado nosso em relação, né, a esse modo de vida dessa juventude, né? E também da identificação do quanto as políticas públicas têm a fazer com eles e elas, né? Eu acho que essa é né, uma questão fundamental e que eu diria que me preocupa, assim, eu diria que hoje eu tenho uma preocupação muito grande, né, na juventude em geral e especificamente nessa juventude que vive essa desigualdade enorme do Brasil, porque a gente acho que já vinha numa situação muito crítica, né, economicamente, no sentido, né, de possibilidades, né, dos investimentos das políticas, toda a precarização das políticas públicas, o desinvestimento, né, e as próprias possibilidades, assim, de uma melhor distribuição de renda, etc. Né? Então, acho que hoje a gente estar atento aos espaços, né, que acolhem, de coletividade, daquilo que os jovens podem fazer e fazem na medida que eles também têm um pertencimento, né? Então, eu vejo muito o lugar das políticas e o lugar que eu diria, quando eu digo dos adultos e das adultas, né? Como tem um filho meu que diz assim, os adultos, né? Então eu já sei bem que é o meu lugar, né?
Mas que eu acho que é disso e que talvez por um determinado tempo a gente tenha, de certa maneira, perdido esse lugar dentro de uma lógica, né, construída de que todos são jovens, né, jovens para ter um corpo jovem, para consumir, para, né, tal. Quando eu não colocaria uma hierarquia entre gerações, né, mas responsabilidades diferentes entre gerações, porque é óbvio, né, que o Moisés e eu e tal temos já um percurso de vida, experiência e uma responsabilidade com a sociedade que nós construímos, que é diferente de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né? Então é nesse sentido a nossa responsabilidade, né? E acho que esse é né, uma construção, o com, né? Sempre, eu acho que esse é o nosso pensar com, fazer com, né? Ter abertura para conhecer e compartilhar esses nossos saberes e práticas no sentido não de hierarquias, né? Mas de diferenças, porque são diferentes, né? Mas é disso que a gente pode compor uma sociedade diferente. Eu lembrei agora só de um texto belíssimo da Maria Rita Kell, que se chama Em Defesa da Família Tentacular, e eu comentei com os alunos esses dias esse texto. E a Maria Rita Kell, ela faz, né, toda uma crítica a essa ideia de família desestruturada, essa relação também com a pobreza, mas o ponto que eu lembrei foi quando ela disse que faltam para as nossas crianças e adolescentes um adulto que assuma que existe uma hierarquia social entre o adulto e o adolescente, a criança, que essa hierarquia ela não implica, né, ela não implica numa relação de dominação ou numa relação, mas existe essa hierarquia, né, essas diferentes posições, e que falta muitas vezes para as crianças e para os adolescentes um adulto que olhe no seu olho e diga, eu sou responsável por ti, né? E eu acho que é isso que as políticas também elas fazem, né? E esses espaços que tu faz é olhar no olho desses jovens e dizer, nós somos responsáveis por ti e a tua vida vale, né? Para nós a tua vida vale muito, né? E às vezes é isso que esse jovem precisa escutar. Né? Porque eu acho que isso é bem importante, né? Que é isso, né? Que é esse lema que tem de vidas que não importam, né? Então a gente tem, né? E olha a gravidade se a gente pensar nisso, né? Um país como o nosso ter isso direcionado a um público jovem, né? Que significa exatamente essa passagem, né? De uma busca de autonomia, de construção, de mudança, né? De diferença, e que os jovens têm e estão nos dando, porque eu acho que isso também é uma questão, né? Eu acho que o regime de visibilidade do que os jovens e as jovens produzem no país, né? Também é tomado por uma perspectiva de que eles da violência, né? Eu lembro de um repórter que houve uma situação que um jovem cometeu realmente uma infração muito grave, né, que envolveu a morte de outra pessoa e tal, e daí aquilo foi tomado como assim toda a juventude, né? E aí me ligou, disse, eu queria que a senhora falasse sobre a violência dos jovens, tarará, 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 né? E daí eu disse assim, olha, eu posso falar da violência dos jovens, desde que eu fale do Zafari. Ele disse assim, como assim do Zafari? Eu disse assim, não, é porque assim, tu já andou no Zafari, assim, hoje, ontem e tal, tu viu quantos jovens tem ali? Né? Então, assim, não vem me dizer que o jovem no Brasil é violento, os jovens estão trabalhando, os jovens estão, né, em trabalhos precários, né, na informalidade, não têm seus direitos assegurados, né? Se tu olhar para a maioria da área de serviços, tu vai ter o quê? Jovens. Jovens. Né? E jovens negros. Então, assim, daí eles, não, eu digo, olha, então eu não vou falar. Porque se tu quiser que eu vá aí para falar, para dizer que porque esse jovem específico né, teve realmente lá uma situação, e tu quer fazer disso, que a juventude brasileira é violenta, não conta comigo, porque eu não considero isso, entendeu? A sociedade brasileira é violenta, do ponto de vista das suas relações, né, desde o racismo, sexismo,
desigualdade, não assegurar políticas, né? Então, né, diante disso, a gente tem uma produção juvenil imensa aí, né? Em todas as áreas. E aí eu acho que hoje a gente tem que puxar isso, sabe? Assim, dar visibilidade, criar visibilidade para aquilo que a juventude produz e, enquanto universidade, acolher, né, essas propostas, né, apoiar as políticas dentro do que é possível e seguir nessa luta, né? Uhum. Mas em relação às outras perguntas, Gisley, eu acho que tu foi, ao longo da tua fala, tu foi trazendo, assim, né? Eu fui tomando nota de algumas coisas, né? Eu ia, tipo, só para os alunos também saberem, né? Eu tinha feito essa pergunta dos impasses, desafios e potencialidades dessas políticas, mas eu acho que à medida que tu foi falando, tu foi trazendo, né? Como desafios, impasses, né? Eu achei muito interessante que tu traz esse desafio de criar outros regimes de visibilidade. Né? Ele, ao mesmo tempo que é um desafio, ele é uma potencialidade, porque ele já está acontecendo em projetos como esses que acontecem na URGS e em outras universidades. Né? Então, essa criação de outros regimes de visibilidade para além da violência, que é isso que tu faz quando tu questiona ele, né? Se tu quer que eu fale dessa juventude violenta, eu não vou falar porque ela não é violenta. Né? Existem atos de violência que não dizem dessa juventude. Né? Tu traz a questão das desigualdades, crise econômica, empobrecimento, sexismo, lógica patriarcal e racismo como pontos assim muito fortes. Fala de desafios, né? E as potencialidades que também são muitas, né? Que é lá do início da nossa conversa, de a gente olhar para o que está se produzindo, né? A gente tem essa pergunta, né? Que mais esse jovem é? Eu acho que essa é a grande potencialidade do trabalho, né, com essa juventude, né, com esses jovens. Esses trabalhos das medidas em meio aberto dentro da universidade, com trabalho com equipes interdisciplinares, de um espaço de estar, de fato, com os jovens, e a aposta nos projetos de extensão da universidade pública, né, que eu acho que é uma das grandes potencialidades, é a extensão na universidade, né, ainda mais em tempos de desmonte, né, da coisa pública, de um modo geral. Afirmar esses espaços de produção de vida dentro da universidade é fundamental, né? E está aí a nossa potencialidade, né, para assegurar essas políticas. E eu, ali, estando na face de uma discussão que a gente fazia muito e acompanhava, e eu diria assim, né, essa disciplina que tu dá, acho que vai para vários cursos, né? Eu acho que tem um espaço que, de certa maneira, a gente tem uma crítica, assim, e, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito potente, né? Que a gente deve retomar a nossa ação, que é a escola. Né? Porque se há um espaço que ainda né, existe em todos os bairros, em todas as cidades, e que, né, é um lugar onde crianças, adolescentes e jovens estão, é a escola. É, na escola. E eu acho que a gente, assim, diante de uma... Né, porque, bom, se abriram outras políticas, outros elementos e tal, e se tem uma crítica do funcionamento, né, das escolas e tal, mas eu acho que também as escolas ficam muito solitárias numa complexidade muito grande que foi para dentro das escolas, né? E eu acho que apostar em projetos, né, com a escola, né, porque assim é um espaço existente, né? Tem um espaço físico mesmo, né? Tá na comunidade. E se tu perguntar para qualquer assim antes de de um adolescente ser, que muitas vezes ele vai ficando expulso dessa escola, né? Porque a escola não dá conta dessas condições, não por muitas vezes não é a escola está dentro desse funcionamento também que a gente está falando, né? Aonde que hoje se encontram, né? As crianças, adolescentes, relações nesse espaço, né? Que inclusive hoje a gente vai ter que atentar muito para como que vai ser isso, né? A partir de toda a educação remota, né? O que vai estar acontecendo? Que eu acho que é muito interessante a gente pensar, né? Esse pós-Covid, né? Como é que vai ser? Então, eu acho que a escola é algo para a gente pensar, sabe? Acho que a educação tem uma... Assim como a universidade, né? Nesse sentido, né? Todo o espaço da educação, eu acho que tem uma potência muito grande para a gente
constituir aí um outro modo de produção, né, desse espaço de aprendizagem. Né? E a psicologia social, de um modo geral, ela opera muito bem na crítica a esses espaços educativos, mas ela não tem compondo com esses espaços, né? Então a gente vê críticas e críticas, mas tu não vê trabalhos de psicologia social dentro das escolas. Dentro da escola. Acho que já faz uns 4 anos ou mais, eu fui num evento da Brapso mesmo, né, com um trabalho nosso, esse e tal. E aí, isso começou a me cair a ficha, como assim, sabe? Aquela coisa assim, que daí eu disse, tá, vamos ver quantos trabalhos tinha da escola. Não tinha. E quantos trabalhos estavam enunciados no nosso como relacionados à violência. E daí eu comecei a me dar conta disso, que, tipo, gente, a gente caiu na armação, assim, na armadilha, entendeu? Porque isso também é importante, né? Se começa a nomear como violência e a gente começa a usar essa nomeação também como nosso campo de pesquisa. Uhum. E daí a gente, vendo só essa perspectiva e não enunciando outras, né, perspectivas. Então, eu acho que, assim, ó, eu apostaria muito nesse momento, assim, da gente pensar nesse dispositivo escola, de compor projetos, né? Eu acho que tem abertura. No caso da psicologia, tem até uma lei agora, né, que foi aprovada para ter psicólogo e assistente social. Então, seria interessante pensar como, né, essas práticas. No trabalho nosso, no sentido do regime de visibilidade, para ir terminando, a gente sempre procurou produzir assim, textos acadêmicos, textos mais com variações que não se restringiam né, à perspectiva acadêmica mais tradicional, e vídeos. Esse aqui também tá, que que vai ser bem interessante, Traços e Murmúrios, tá? Ele é um vídeo produzido pelos adolescentes, tá? Com a equipe, né? Mas assim, eles que filmaram, eles que, né? Então você vai se perceber bem nesse vídeo, tá? Ele tá no. Depois eu posso te mandar um e-mail com essas né, pistas e tal. Essas indicações. Tá? E um outro livro que a gente tem, que é esse aqui, Entre A e Z, tá? Que também tem, por exemplo, tem verbetes escritos por eles, tá? Então, tem verbete escrito por adolescentes, tem vó que escreveu verbete, tem mãe que escreveu verbete, né? Que legal. Por quê? Dentro dessa ideia da gente trabalhar com a polifonia de vozes com as quais a gente está. Então, disso não se tornar só a discursividade acadêmica no nosso relato, tá? E logo vai estar, vou te avisar, a gente espera que saia esse semestre, tem Juventudes Entre A e Z, agora saindo, tá? E tem mais, aí tem bem mais jovens escrevendo, assim. Então, isso assim, né? Ah, mas como que um jovem lá vai escrever um verbete? Ele vai escrever um verbete, ele vai escrever um verbete bom, né? E por que esse é menos importante que o nosso? Não sei, né? Não é uma questão de importância, é uma questão de ter essa polifonia, né? É ter as diversas vozes que compõem a juventude. Então, uma voz é a nossa, tudo bem, que está estudando, que está pensando e que é importante, mas ela não é mais importante que a voz do jovem que está falando, né? Então, esses materiais eu posso te mandar, assim, as referências para passar para o pessoal, e dos verbetes é bem legal, porque tu lê um verbete pequenininho, né, vai lá naquilo que tu quer, assim, é bem interessante. E essa foi uma forma que a gente encontrou na época, assim, não estava dado, a gente ia fazer um material didático pedagógico, a gente tinha um recurso, tá, e como é que a gente vai fazer? Tá, vamos fazer um vocabulário, tá. E aí foi indo, daí daqui a pouquinho a gente, tá, mas os jovens também escrevem, né? E aí a gente começou, não, vamos dar forma a essa expressão, né, na sua multiplicidade. Então, eu acho que tem, né, tem da juventude, depois eu espero que, senão eu vou ver se eu vou pedir autorização para ela para te mandar só o dela. É assim, as crianças de uma escola, uma turma de crianças escreveram para elas o que era a juventude. É algo assim, ó,
Não vou dar, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Eu vou perguntar, eu vou pedir autorização para a Vanessa, que é quem fez, e vou ver se mando para vocês. Então, assim, ó, isso para mim afirma, vou até me emocionar aqui, porque assim, isso para mim, Moisés, assim, afirma que tá tudo aí, sabe? Tá tudo aí, né? Então, esses jovens, né, essas crianças, eu diria, na infância e juventude brasileira, estão aí, estão vivos, produzindo, entende? O nosso lugar é escutar, é dar forma de expressão para isso, né? É, é poder criar esse regime de visibilidade para isso que já está aí, né? E não se deixar levar por essas forças odiosas, né, que destroem, né, como se não houvesse produção dessa vida crítica, que luta contra a desigualdade, né, que inventa nas piores adversidades, né, modos de vida, né, e que merece dignidade. E nós temos essa responsabilidade, né, de uma vida digna para todos nesse país. Então, é isso. Já ocupei demais do teu tempo. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por esse tempo contigo. Eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de te escutar numa conversa pessoal, não cheguei a ser teu aluno, e entendo toda a admiração dos meus amigos mais, né, que eu tenho vários amigos que foram teus alunos e te acompanharam mais de perto, e sempre todo mundo fala de ti com muita paixão, e hoje eu entendi um pouco mais por quê, né? Acho que é muito esperançoso, dá muita esperança de escutando falar. Tá? Então, eu queria te agradecer, porque a gente precisa lembrar que, além da crítica, né, a gente que está na psicologia social, estudando psicologia social, a gente precisa criar, inventar e acreditar na vida, né, Gisley? E te escutar foi um sopro de vida, assim, que eu queria te agradecer muito, muito, muito. Tá? E estou à disposição, qualquer coisa aí que os alunos quiserem, não, né? Estou aqui agora mais aberta ainda para poder pensar com vocês, fazendo as minhas escritas aí, e à disposição de vocês também. Eu agradeço muito esse espaço, porque falar e também se escutar, né? E se afirmar naquilo que a gente está buscando, e que a gente não está, e que eu não estou sozinha nisso também. É bem importante. Tá bom? Muito obrigado.